Muito bem, senhores. Vamos agora aqui para a nossa última parte de figuras de linguagem. Dividimos em 3 partes aqui. Essa é a parte 3, é a última. Nós vamos falar aqui sobre o assíndeto, vamos falar sobre o anacoluto, a silepse, o pleonasmo, a anáfora, aliteração, assonância, onomatopeia e paranomásia. Vejam só, são nomes, são nomenclaturas que provavelmente muita gente nunca viu isso na vida, né? E são nomes estranhos, né, realmente. Mas aquilo que eu comentei com vocês aqui no início da nossa aula aqui, sobre figuras de linguagem, né? A gente pode associar os nomes àquilo que a frase corresponde e pensar no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, algumas coisas que a gente faz no dia a dia que você consegue identificar por meio de uma figura de linguagem. São frases que a gente utiliza. Então isso ajuda bastante numa prova de concurso você associar uma coisa a outra aí. Vamos pegar o assíndeto então aí, vamos ver como é que funciona? Vamos só lembrar de um detalhe aqui, ó. Classificação das figuras de linguagem, elas são divididas em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção ou de sintaxe e as figuras de som. Vamos lembrar novamente, já falei isso nas outras partes, mas eu sempre vamos dar ênfase a isso aqui. As bancas examinadoras em provas de concursos, eles não vão questionar o que é uma figura de palavra, o que é uma figura de pensamento, o que é uma figura de sintaxe ou uma figura de som. Eles querem saber a classificação do que compõe isso. Né? Então eles querem saber o que é uma metáfora, o que é uma catacrese e assim vai. Tá? Então não se preocupem em decorar esses quatro nomes, né? essas 4 nomenclaturas aqui. Vamos lá, vamos começar com o assíndeto. Lembra da aula anterior, da parte 2? Nós acabamos com o polissíndeto. O que é o poli? Poli é mais de um. O assíndeto é o contrário. É o contrário aqui, ó. Consiste na ausência do conectivo. O que é o conectivo, gente? O conectivo é uma conjunção. Né? Vamos pegar aqui a caneta aqui para a gente ilustrar para você. Ó. Erguem, olha o exemplo aí, erguem os colos, voltam as cabeças. O que eu posso colocar aqui? Ó? Eu poderia colocar um E, por exemplo, né? Colocar uma conjunção E, ficaria bem legal aqui. Ah, professor, mas eu não quero colocar um E, posso colocar um mas? Ó, pode, coloca um mas também. Ó. Erguem os colos, mas voltam as cabeças. Ah, mas não, eu gostei mais de o E. Tudo bem, não tem importância. Ah, posso pôr um pois? Ó, deixa eu ver, ó. Vamos ver como é que fica. Erguem os colos, pois voltam as cabeças. Pode colocar. Então, na verdade, aqui o que a gente está fazendo é colocar as conjunções no lugar onde não existe. Então, não tem erro gramatical aqui. Tem algo chamado assíndeto. A é um prefixo negativo. Então, esse azinho que você está vendo aqui, ó, no assíndeto, tá vendo? Ele é um prefixo negativo. Significa dizer assim, síndeto é uma conjunção. Né? Polissíndeto ou polissíndeto, mais de uma conjunção. Assíndeto é sem conjunção, sem nenhuma conjunção, tá bom? Então consiste na ausência de conectivo. Conectivo é conjunção, tá bom? Entre os termos da oração. Move-se o tronco, o vento se suspende. Poderia colocar aí um E, né? Move-se o tronco e o vento se suspende. Ou move-se o tronco, porém o vento se suspende. Tanto faz, aí depende do autor do texto. Mas o assíndeto, então, significa essa falta de conjunção. Outra figura de linguagem chamada anacoluto, um nome bastante esquisito aqui, mas normalmente você vê isso em textos, né, poéticos, né, textos de poesia. Então, a vida, olha lá, não sei realmente se ela vale alguma coisa. Ou eu, não me importa a desonra do mundo. O que é isso? Consiste em deixar um termo solto na frase. Então, esse termo que está destacado, que você está vendo destacado aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, esse termo aqui, ó, tá vendo? A vida, parece que ela não faz parte do texto, tá vendo? A vida, ó, não sei realmente se ela vale a pena. Dá a impressão aqui, né, que, vou até pôr um marca-texto que é melhor, ó. Então dá a impressão que quando você lê essa expressão aqui, ó, ela está fora do contexto aqui, ó. Na verdade, ela tem hora que você termina a frase, você identifica. A mesma coisa o eu aqui, ó. Tá vendo? Parece que está fora daqui, não. Eu poderia, por exemplo, ó, fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó. Eu poderia simplesmente esquecer que isso aqui existe, né? Simplesmente eu posso pegar e falar assim, ó, isso aqui não existe, eu vou cortar isso aqui e vou usar daqui para frente, ó. Daqui para frente, ó.
Então, não sei realmente se ela vale a pena. Quem? A vida, né? Ela aparece no texto. Então, a gente tem uma expressão que está solta, né? Está solta aqui no texto. O anacoluto significa exatamente isso. Não é algo que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Nós usamos muito isso, ou vemos muito isso, nas poesias, né? Linguagem poética. Ainda na figura de construção aqui, ou figura de sintaxe, né, se você preferir, a expressão, a nomenclatura correta, a expressão é essa mesmo, sintaxe, a gente tem a silepse. E aí, ó, consiste na concordância, não com os elementos expressos na frase, mas com aqueles subentendidos implícitos. Aí a gente tem a silepse de gênero, a silepse de pessoa, a silepse de número. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque isso aqui, a silepse é sim uma figura de linguagem mais comum em prova de concurso. Então vou destacar aqui, pegar uma canetinha aqui para a gente trabalhar com essa caneta aqui, ó. Olha só. Quando eu leio Vossa Majestade está preocupado, você está vendo que esse adjetivo preocupado aqui, ó, preocupado, ele vai dizer o seguinte, ó, essa majestade, essa Vossa Majestade é alguém do gênero, masculino. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. É alguém do gênero masculino. Então, preocupado, vou voltar aqui, ó. O preocupado aqui, ó, quando ele vai para o seu substantivo aqui, esse adjetivo preocupado, como ele está masculino, aqui singular, então essa majestade é algo ou alguém do gênero masculino. Então nós tivemos aqui uma silepse de gênero, ou seja, o gênero masculino está escondido aqui nesse adjetivo aqui, ó, tá vendo? Então esse significa silepse de gênero. Agora, São Paulo está agitada. Olha o agitado aqui, ó. De novo aqui, ó. Olha o agitado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, essa expressão agitada, aqui, tá? Ó, essa expressão aqui, agitada, ela nada mais é do que um adjetivo. Vamos escrever aqui, ó. Adjetivo, tá? Esse adjetivo, ele não está concordando com a expressão São Paulo aqui, ó. Tá? Por quê? Porque implícito, escondido aí está a palavra cidade, certo? A palavra cidade está implícita. Então aí a gente tem a silepse, que é uma expressão que está escondida. Vamos ver aqui que agora mudou de lugar, resolveu mudar de lugar aqui, ó. Silepse de pessoa, toda equipe comemoramos o sucesso. Então vamos pegar aqui novamente a canetinha aqui, ó. Dá uma olhadinha no comemoramos. Olha o verbo aqui, ó. Olha o verbo aqui. Vamos voltar aqui novamente. Pegamos o verbo aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha de novo aqui. Olha o verbo, ó. Comemoramos. Tá vendo essa terminação do verbo? Quando a gente lê comemoramos, o que nós estamos lendo aqui, ó? Nós estamos lendo aqui o nós. Tá vendo? Ou seja, nós comemoramos o sucesso de vendas. É isso que a gente está lendo aqui, ó. Mas olha só quem comemorou o sucesso de vendas, ó. Toda a equipe, tá vendo aí? Então poderia colocar aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, ó. Aliás, deixa eu apagar aqui. Nós poderíamos colocar aqui o seguinte, ó. Poderíamos colocar assim, ó. Toda a equipe, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eita, não dá, né? Vamos voltar aqui. Olha o que a gente pode fazer. Tecnologia é uma coisa sensacional, né, gente? Mas ela dá um pouquinho de trabalho às vezes. Então, ó, toda a equipe, pronto, agora vai lá, bonitinho. Toda a equipe, vamos trocar o comemoramos por comemorou. Ó, comemorou, pronto. Ó, toda a equipe comemorou o sucesso de vendas. Tá certo, tá correto, não tá errado. Agora, da mesma forma que o comemoramos também não está errado. Isso é uma espécie de uma silepse, uma figura de linguagem chamada silepse, em que silepse de pessoa, porque a pessoa comemorou aqui é toda a equipe. A pessoa, quando se menciona a pessoa, está se referindo à pessoa gramatical. Então, toda a equipe comemorou, toda a equipe comemoramos. Isso vai dizer o seguinte, ó, isso indica que nós fazemos parte dessa equipe também. Certo? Por quê? Porque nós estamos aqui, ó, no verbo.
E a silepse de número, vamos lá, silepse de número. A multidão aplaudiam os discursos. Aqui tem que tomar cuidado, gente. Aqui, essa espécie, essa expressão, essa frase, a gente tem que tomar um baita cuidado. Por quê? Porque depende do que o examinador estiver perguntando para você. Se ele estiver perguntando sobre figuras de linguagem, e ele te der essa frase aqui, ó, ele te der essa frase, ó, destaca aqui, ó, tá? Se ele te der essa frase e estiver perguntando de figuras de linguagem, você vai dizer assim, ó, realmente é uma silepse, tá certo? Realmente é uma silepse, ou seja, essa multidão aqui, e aplaudiam, é como se dentro dessa multidão aqui, ó, existissem aqui várias pessoas, tá? Vou até escrever aqui para a gente identificar. Então, ó, várias pessoas aplaudiam os candidatos. Isso não é considerado um erro se a pergunta for sobre silepse, tá? Se ele estiver perguntando sobre silepse. Tá, agora vamos apagar tudo aqui novamente. Agora, se for uma questão de concordância, aí vamos lá para a gramática agora. Vamos sair um pouquinho da figura de linguagem para a concordância. Se ele estiver te perguntando sobre concordância e não mencionar nada sobre silepse, então aí sim, aqui nós temos um erro gramatical, tá? Por que temos um erro gramatical aqui, ó? Porque nesse caso, o verbo não está concordando com o núcleo do sujeito aqui, que é multidão. Então ele deveria estar assim, ó, a multidão aplaudia. Mas vejam, isso quando a questão é sobre gramática. Ó, gramática. Aliás, quando a questão nas provas aparecem assim, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Aparece assim, quer ver? Ó, peraí, vamos lá. Tem que ter um pouquinho de paciência com a tecnologia também, né? Então, ó, aí pode acontecer o seguinte, ó. Quando a gente estiver diante de uma questão que envolva o seguinte, ó, de acordo com a norma padrão, ó, norma padrão. Se tiver escrito isso na pergunta, gente, isso aqui está errado, tá? Se tiver escrito norma padrão ou tiver escrito norma culta, vamos pôr aqui, ó, norma culta, se tiver aqui, ó. Vamos supor que no texto apareceu lá, ó, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Aí aparece isso aqui, ele não está concordando com esse núcleo, você vai marcar errado aqui, ok? Agora, vamos lá, para a gente deixar bem claro isso, que isso aqui dá um pouquinho de trabalho. Agora, se ele estiver perguntando sobre figura de linguagem, se ele estiver perguntando sobre silepse, por exemplo, aí esta opção aqui, ó, isso que você está vendo destacado, ele está perfeito, está correto, tá? Não teria problema nenhum. Aí você marca um certo aqui, ó. Deu para entender a diferença? Depende da pergunta, tá? Por isso que muita gente confunde, né? Mas isso não vai acontecer com você. Vamos para frente. 22. Pleonasmo. Consiste esse é normal, esse a gente usa bastante, ó. Consiste na repetição de um termo para realçar o seu sentido. Então, na verdade, gente, também não se trata de erro, hein, gente? Não é isso, hein? Então, aqui, ó, a mim me enerva. Quando eu tenho aqui a expressão mim, é porque eu já tenho me. Tá vendo? Eu já tenho me aqui, ó. Se eu tenho mim, eu já tenho me. Então, o que aconteceu aqui, ó? Houve uma repetição desses termos aqui, ó. Então, consiste, olha lá, numa repetição de um termo para realçar. Então, na verdade, o que eu quis fazer aqui foi isso aqui, ó, realçar. Como assim, ó? Rir o meu riso. Olha lá, ó. Rir o meu riso. É claro que o riso já é rir. Né? Então, houve uma espécie de realce aqui. Agora, isso daqui, gente, é uma figura de linguagem denominada pleonasmo. O que a gente costuma utilizar muito no nosso dia a dia é essa observação que eu coloquei para vocês aí, ó. A observação consiste no seguinte, ó. Exemplos aqui, ó, vereador municipal, encarar de frente aqui, ó, tá vendo, ó? Elo de ligação, conviver junto, repetir outra vez. O que é isso? É uma espécie de pleonasmo, só que agora é chamado, ó, vicioso, ok? Ó, o pleonasmo vicioso, gente, na verdade,
ele também é uma repetição. Aqui, ó. Ele se trata também de uma repetição. Só que é uma repetição desnecessária, né? Vamos marcar aqui, ó. Por que que é desnecessária? De algum termo ou de uma ideia. Essa aqui não é uma figura de linguagem propriamente, e sim um vício de linguagem. Então esse vício de linguagem é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Então aqui o que a gente pode acrescentar? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui a gente pode acrescentar, inclusive, o subir para cima. Ó, vamos acrescentar aqui. Você vai lembrar do subir para cima? Ó, para cima, subir para cima, a gente ouve isso. Entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue. Isso sim são pleonasmos viciosos. Então vejam, não configura um erro, mas configura um vício de linguagem. Então a diferença, vamos voltar aqui, ó, do pleonasmo propriamente dito, é uma repetição para dar ênfase, tá vendo? Agora, o pleonasmo vicioso, ele é um vício de linguagem, é algo que, na verdade, assim, quando você é vereador, só pode ser vereador municipal, não existe outro. Se é encarar de frente, se é encarar, só pode ser de frente, e assim por diante. Então é um vício de linguagem, ok? Anáfora. Então anáfora consiste na repetição de uma mesma palavra no início das frases. É uma repetição também, né? Dá a impressão até aqui, quando se fala em anáfora, vamos voltar um pouquinho, parece mais ou menos que, mas é repetição, então é um pleonasmo. Não, mas olha só, a anáfora consiste numa outra característica. Essa característica aqui, simples. Deixa eu pegar aqui um marca-texto aqui para a gente destacar. Ó, consiste na repetição. Então vamos marcar aqui, ó, repetição. Tá vendo? Mas é de uma mesma palavra, ó, repetição de uma mesma palavra. E outra coisa, gente, a anáfora, ela é uma repetição de uma mesma palavra, mas essa mesma palavra tem que estar no início de frases ou versos aqui, ó. Viu aqui, ó, inícios de frases ou versos, tem que estar aí. Então, olha lá, nem, aparece aqui, ó, nem um minuto se passa, olha lá, nem um inseto esvoaça, e aí vai, ó, nem uma brisa e assim por diante. Ou, como por exemplo nessa música, aqui abaixo, deixa eu apagar aqui, como essa música aqui abaixo dos Titãs, né, uma banda famosa nos anos 80, ó, há flores cobrindo o telhado, há flores em tudo, as flores têm cheiro de morte e assim por diante. Então a palavra flores, ela aparece aqui, ó, aqui está destacado, aqui vou destacar também, ela aparece diversas vezes no verso. Então aqui a gente tem uma anáfora. Então a anáfora normalmente é uma figura de linguagem bastante utilizada em textos poéticos e músicas, etc. Agora para a figura de som. Então a figura de som a gente tem uma aliteração. Isso aqui a gente brincava quando era criança, né? Aqui, ó. Vamos brincava quando era criança, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa aliteração aqui consiste na repetição ordenada de som. A aliteração tem a ver com som aqui, ó. Opa, vamos voltar. A aliteração tem a ver com som. Vamos destacar aqui novamente. Marca texto, ó. Tem a ver com som, tá? Então se associa a palavra aliteração a som. Repetição também, ó. Também é uma repetição. Mas a repetição dos mesmos sons. Aqui, ó. Sons, ó. Mesmos sons consonantais. O que é consoante, ó? Aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ou quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, a aliteração, não se esqueçam de um detalhe, gente. A aliteração, ela diz respeito a isso aqui, ó. Consonantais, tá vendo? Ó, consoantes, ó. Consoante, vou pegar uma outra corzinha aqui para ficar melhor. Então, consoante, tá? Então, presta atenção que é consoante, ó, a aliteração, ó, sons consonantais. Então, ó, o rato, ó, o R aqui, olha o R, aqui também, e aqui, ó, consoante e assim por diante, tá bom? Então, associa a aliteração a consoante, maravilha. Muito bem. Agora, mais simples, mais tranquilo aqui, ó, assonância consiste na repetição ordenada de sons, mas aí é vogal. Ó, aqui é consoantes a aliteração, e aqui são as vogais. Então as vogais aqui, ó,
Ó, essa desmesura de paixão, repetição ordenada, tá vendo? Ó, é loucura do coração, isso normalmente acontece em músicas, que tem os versos com combinação. Tá vendo a diferença da assonância aqui para a literação? A literação é a consoante, a assonância é a vogal. Então, ó, berro pelo aterro, pelo desterro, berro pelo seu erro. Olha quanta repetição a gente tem aqui desse som vocálico, tá? O som vocálico idêntico aqui. Então, cuidado com a assonância e a literação, uma diferença de consoante e vogal. Figuras de som, ainda onomatopeia, isso é bem tranquilo, quase não cai em prova. Né? Esse tic-tac, o barulho de relógio, drim, 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 tocava no meu telefone, isso é tranquilo. Uma onomatopeia consiste na criação de uma palavra por meio do som. Isso acontece muito no inglês, né? Acontece bastante. E paronomásia, esse nome é esquisito, mas consiste na aproximação de palavras ou sons parecidos, mas de significação ou de significado diferente. Então, por exemplo, no caso aí, ó, o passarinho pousou e posou. A gente tem um som muito parecido, mas o significado diferente. Ou, por exemplo, nessa frase, o Delfim Neto, exportar é o que importa. A gente tem uma aproximação, mas com sentido diferente. Porque é bem fácil de identificar. Normalmente também não é questionado em prova de concurso, ok? Encerramos então as figuras de linguagem. Eu quero dizer a você o seguinte, nós vimos aqui todas as figuras de linguagem que estão na língua portuguesa, ok? Então vamos lembrar o seguinte, ó, você não precisa decorar aquelas 4 nomenclaturas, você precisa associar a figura de linguagem, o nome da figura de linguagem, como catacrese, hipérbole, pleonasmo e assim por diante, com a frase. Então, procure pegar aquilo que a gente mais usa no nosso dia a dia, né, e vai associando. Aí depois você pega aquilo que é mais complicado, aquilo que é mais difícil, aquilo que você não usa normalmente. Então, normalmente as provas de concursos públicos, quando vão fazer questionamentos sobre figuras de linguagem, eles vão perguntar mais ou menos as mesmas figuras de linguagem. Dificilmente ele sai muito daquelas. Uma das primeiras que eu mostrei para vocês aqui, que é justamente aquelas que têm diferença sutil. Legal? Então, muito obrigado pela sua atenção, boa sorte, tamo junto aí, até você ser aprovado. Um abraço.